Medos. Medo de lugar fechado, medo de escuro, medo de água, medo de altura, medo de bichos, medo de ficar só. Medos. Quantos medos você tem? Quantos medos a gente vai colecionando ao longo das nossas vidas e a gente não tem ideia de onde eles surgiram? Meu nome é Pauliana Fraga e hoje eu tô vindo aqui para falar um pouquinho para vocês sobre os meus medos. Medos que eu adquiri ainda na infância e que eu não tinha ideia de que esses medos podiam impactar tanto a minha vida adulta. Mas para poder falar dos meus medos, para que vocês possam entender melhor, eu não poderia deixar de falar de como eu tomei consciência dos medos que tanto impactavam a minha vida ao longo dos anos e eu não tinha essa consciência. Foi através de um processo de terapia que eu fiz no ano passado com a terapeuta Luciana Fleurer, que chama hipnoterapia. A partir dali, eu tomei consciência de medos que eu jamais imaginei que me causassem tanto mal. Eu sempre me perguntei de onde eles tinham vindo, de onde surgia tanto medo. E ali eu tive uma resposta para as minhas perguntas. Foi possível, através de um retorno ao meu passado, ao inconsciente, descobrir que algumas situações do meu passado tinham me causado tamanha dor, tamanho sofrimento, foram tão impactantes que me causaram fobias, medos. Um dos maiores medos que eu sempre tive é de ficar sozinha. Para quem me conhece, sabe que eu odeio ficar sozinha. Eu odeio ficar sozinha em casa, eu odeio sair sozinha. Eu sou o tipo da pessoa que eu não sei ir num centro comercial sozinha. Eu tenho que estar sempre acompanhada. Isso sempre para mim foi um fator muito limitante, isso sempre me limitou muito como pessoa, como profissional, porque de certa forma eu me sinto presa à vontade de alguém sempre. Eu nasci na cidade do interior de Goiás, chamada Iporá, e com 4 anos eu morava na cidade chamada Caiapônia. E aos 4 anos de idade, o meu pai precisou fazer uma viagem para o Rio de Janeiro, e meu pai acabou deixando a minha mãe e meus outros 2 irmãos, muito pequenos também, em Goiás, em Caiapônia. E o meu pai veio para o Rio de Janeiro para tentar uma nova oportunidade de emprego, né? Para trazer a gente para cá, para a gente tentar uma vida melhor, menos sacrificante. Só que uma criança com 4 anos de idade, vendo seu pai arrumando as malas e simplesmente saindo, é altamente impactante. Essa pessoa não souber conversar com a criança, não souber transmitir a verdade para a criança, ela vai tomar a verdade que ela acha por si. E foi o que aconteceu comigo. Aos 4 anos, ao ver meu pai partindo, né? O que eu acreditei naquele momento é de que meu pai estava indo para sempre, que eu tinha perdido meu pai. O tempo foi passando, né? Os meses foram passando e meu pai não voltou. E ali eu me sentia muito segura, com medo de nunca mais ver meu pai. E desde muito pequena eu era muito agarrada com meu pai, desde bebê. Minha mãe conta histórias de que meu pai viajava cidades atrás de uma balinha que era de hortelã, que eu amava quando pequena. Eu tenho muitas lembranças, apesar de que eu era muito pequena, eu consigo trazer muitas lembranças. Deu muito pequenininha, indo visitar casas com meu pai, de pessoas conhecidas. Então era o verdadeiro grudinho do meu pai. E ver meu pai sair e me deixar e não voltar, aquilo ali pra mim causou um estrago imenso na minha vida. E gerou um medo de ficar só, que eu não conseguia entender. Até pouco tempo atrás, se eu ligasse para minha mãe ou para minha irmã, a Divi, que é mais próxima, ou até mesmo com meu filho, se eu não conseguir manter um contato diário ou sempre que eu preciso, aquilo para mim é um momento assim um pouco de desespero. Hoje em dia eu controlo mais isso, eu tento manter o controle da minha mente, das minhas emoções, dos meus sentimentos, mas ainda é algo que me impacta bastante. Foram aproximadamente 3 meses, pelo que a minha mãe conta, que meu pai ficou fora, né? Para uma criança era uma eternidade. E a minha mãe, sempre muito guerreira, ela segurou a onda sozinha. Ela ficou com os 3 filhos sozinha numa cidade e mantendo a gente. Meu pai veio pro Rio e naquela época não tinha facilidade de comunicação, não tinha nem telefone. Então falar era muito difícil, se comunicar era muito difícil. E a gente ficou simplesmente lá, em Goiás, na cidade de Caiapônia, sem ter contato nenhum com meu pai, sem ter notícias e nem mesmo sem saber se ele iria voltar. Passado alguns meses,
eu estava brincando em frente à casa que a gente morava e de repente eu avistei meu pai vindo de longe, cheio de mala. E aquilo ali pra mim foi um alívio. Eu saí correndo, eu lembro que eu era muito pequena, eu saí correndo e eu agarrei meu pai. E foi uma emoção tão grande. Só que o estrago foi causado. E aquilo ali ficou no meu inconsciente, né? Então eu gerei um medo muito grande de ficar só, um medo de ser deixada, um medo de ser abandonada. E isso vem impactando a minha vida aos longos dos anos. E os estragos foram causados. Então a gente pensa que não, mas as coisas, os momentos vividos podem gerar traumas na gente e ficar ali armazenada no nosso inconsciente por anos. E a gente sequer futuramente pode vir a ter conhecimento, ter a oportunidade de ter conhecimento de onde que surgiram aqueles medos, aqueles traumas. E isso vai causando um dano muito grande na nossa vida adulta, porque as coisas vão limitando a gente, os problemas vão surgindo, a gente vai desenvolvendo síndromes, medos, pânicos, e a gente não sabe de onde eles vêm. E hoje em dia a gente, graças a Deus, tem uma tecnologia muito evoluída, estudos, pesquisas, profissionais. Graças a Deus, hoje em dia é muito mais fácil você ter conhecimento, né, dessas doenças, em especiais causadas na nossa mente. Mas antigamente não se tinha. E o tempo passou, eu carreguei esse trauma, fui aprendendo a conviver com isso. Hoje em dia, graças a Deus, é muito mais fácil para mim, eu já controlo mais. Mas foi um pouquinho da minha história que eu quis compartilhar com vocês. Bom, gente, o vídeo fica por aqui, já tá bem longo. E amanhã eu posto outro vidinho pra vocês aí, pra vocês acompanharem um pouquinho mais da minha história. Beijo!